Olá, passando aqui para mais um dos nossos vídeos semanais. Essa semana estamos vivendo e aprendendo com Santa Teresinha do Menino de Jesus. Seja muito bem-vinda, você que também é uma mulher que busca ter mais fé e mais sabedoria na nossa vida, né? Nós estamos no Clube da Leitura nos aprofundando com os ensinamentos desse livro da Santa Teresinha, que é a História de uma Alma, escrito por ela, né, sua autobiografia. E hoje, como nós estamos vivendo esse período muito importante, né, a maior semana da nossa igreja, que é a Semana Santa, eu trouxe os ensinamentos de Santa Teresinha, trazendo também essa reflexão dentro dessa liturgia do Tríduo Pascual. Bom, o tema desse vídeo é Santa Teresinha e a arte de amar na dor, lições para nossa Semana Santa. Então, quem foi Santa Teresinha, né? Vamos escutar um pouco. Aos 4 anos, Santa Teresinha perde sua mãe. Apenas com 11 anos, sua irmã preferida partiu para o convento. Aos 14 anos, Santa Teresinha enfrenta uma doença misteriosa de cunho emocional que a consumiu. E mesmo assim, quando ela vai escrever sua autobiografia, né, já próximo do seu momento de morte, né, com 23 anos, 24 mais ou menos, ela a escreve sobre sua infância assim, ela disse: desde a minha infância, o amor me envolveu e me escolheu. Então, como que essa criança, né, ferida, que passou por tantas perdas, pode nos ensinar a viver esse amor verdadeiro, especialmente agora na Semana Santa, tá? Para entendermos isso, eu vou fazer um breve resumo aqui de quem era Teresinha, qual era a sua família, tudo isso vai, né, nos ajudar a compreender melhor como que ela conseguiu, né, de maneira heróica, né, santa, passar pelas tribulações da vida sem perder a fé. Bom, Teresinha, ela é a caçula de 9 irmãos. Seus pais são São Luís Martin e Santa Zélia. Como vocês já podem ver, né, ela era filha dentro de uma família santa. Seus pais também foram canonizados, né, como eu disse, São Luís Martin e Santa Zélia. E essa família, ela era muito, muito religiosa, muito católica, não só no sentido das práticas, né, de estarem ali unidos à igreja e vivendo todos os tempos, né, propostos pela nossa mãe igreja, mas principalmente por cultivarem uma vida interior muito profunda. Então, desde pequena, Teresinha é ensinada pelos pais dessa presença amorosa de Deus que é nosso Pai. Então, ela tinha isso muito forte já desde a sua infância, que Deus é um Pai bom. E que mesmo nas adversidades, nas dificuldades, Deus não muda, Ele continua sendo um Pai bom. E que as dificuldades, as adversidades serão um dia compreendidas lá no alto, né, lá na eternidade, e aí nós iremos entender como que Deus, um Pai bom, permitiu aquilo para o nosso bem, né, como que aquilo era para o nosso bem, Ele que conhece todas as coisas, tá? Então, Teresinha é a caçula, como eu disse, de uma família de 9 irmãos. Então, Santa Zélia e São Luís tiveram 9 filhos, porém, 4 deles não sobreviveram à infância. Acabaram falecendo, na época era muito comum a morte, né, principalmente por infecções. E aí, sobrevive a Teresinha, que é a caçula, e mais 4 irmãs, todas meninas, né? Então, eles acabam criando 5 mulheres. E aos 4 anos, como relatei aqui no início do vídeo, Teresinha, 4 anos e meio, na verdade, ela passa por um momento de uma profunda dor, porque ela perde a sua mãe. Na verdade, Santa Zélia já lutava contra um câncer de mama, mesmo antes de Teresinha nascer. E aí, então, quando Teresinha nasce, ela já era uma mulher doente, mas que ainda conseguia, né, ali fazer algum papel de mãe,
é muito presente, inclusive, né? Terezinha era apaixonada pela sua mãe. Inclusive, ela relata que ela tem uma fase da vida, da infância, né? Que é antes da mãe morrer, que é até os 4 anos e meio. Que ela era uma menina alegre, uma menina sorridente, uma menina curiosa, animada, até de certa forma agitada. A mãe, quando escreve sobre ela, fala que ela não parava quieta. Mas tinha o quê? 4 anos, né? 3, 4 anos. Quando a mãe falece, ela tem 3 anos e meio. E aí, ela sofre, né, essa primeira união à cruz de Cristo, que é a perda da mãe, tá? E o que Terezinha escreve sobre isso? Ela fala assim: minha alegria era ver mamãe, até aquele dia em que a cama ficou vazia. E enquanto, né, vamos parar para pensar que enquanto muitas crianças nessa idade estavam se ocupando apenas de brincar, Terezinha, ela teve que aprender a enxugar suas lágrimas com o véu da Virgem Maria. Então, a Virgem Maria para Terezinha tinha esse significado muito mais especial, né? Porque ela realmente era essa mãe espiritual, né? Mas muito presente e que passaria então a substituir, né? Essa mãe essa presença materna que ela já não tinha aqui fisicamente, materialmente falando, tá? E aí Terezinha acaba, como ela era caçula, né, e pequenininha, e já tinha irmãs maiores, já quase adultas, ela passa a ter a irmã dela mais velha, Paulina, como sua segunda mãe. E Paulina, muito generosa, a acolhe. Ela chega até, às vezes, a chamar a Paulina de mamãe. E elas ali desenvolvem um relacionamento muito próximo, muito mais que irmãs, sabe? Assim, de alma mesmo. E aí ela comenta, né, no seu livro, que isso Deus permitiu, né, que ela tivesse esse convívio com Paulina, que Paulina pudesse ser essa mãe, muitas vezes muito amorosa, muito generosa, mas ao mesmo tempo ali atenta e preocupada com o crescimento dela. E aí, aos 11 anos, Paulina, que já era mais velha, né, e tinha esse desejo pela vida carmelita enclausurada, revela que vai entrar para o convento. Terezinha, nessa idade, não entende muito bem o que é o convento, mas ela entendeu muito bem a parte de que teria uma nova separação, porque ela não poderia mais conviver diariamente, né? E nem, assim, ter tanto contato, assim, com a irmã, que passaria, então, a viver essa vida consagrada a Cristo no convento. Para ela, aquilo foi uma dor e essa dor revisitou mais uma vez a perda da mãe. Foi muito difícil, mas olha o que ela escreveu. Quando sua segunda mãe tornou-se uma silhueta atrás das grades do convento, Deus sussurrou no meu ouvido: eu te basto. Então, gente, mais uma vez, né? A fé, né? Essa certeza de que Deus é esse Pai bondoso e que para Deus não há tempo, né? Então não há tempo, não há distância, não há momento ruim. Deus é aquele do presente, né? Do agora. E Ele basta, sempre, né? Nós que muitas vezes não temos essa intimidade tão grande com Ele para lembrar disso, né? De que Deus basta. Então essa foi uma outra dor que causou a Terezinha, assim, muito sofrimento e desencadeou uma doença emocional que ela teve, ficando muito tempo acamada. Tinha eventos de infecção, outras vezes tinha febre, mas não tinha infecção. Os médicos não sabiam tratar direito. E ela, basicamente, assim, somatizou no corpo tudo aquilo que era, né, o sofrimento, o peso, né, da dor que ela carregava. Terezinha tinha uma personalidade voltada, né, um temperamento voltado pro melancólico muito forte. Então, ela vivia as coisas com muita intensidade, tá? E ela fala que, né, depois da sua mãe, ela já não era mais aquela criança alegre, feliz, saltitante. Ela passou a ser uma criança muito mais retraída, muito mais reflexiva, que guardava as coisas muito no coração, que não expunha tanto. E depois que a sua irmã foi, ela adoece, né? Que é a sua segunda mãe, né? Quando a segunda mãe dela vai para o convento. E aí, nesse período, né, de doença e exclusão social, né? Que ela não pode ter uma vida normal como uma adolescente teria, né?
até os 14 anos, ela fala, né? Quando meu corpo fraquejou, a minha alma descobriu que a santidade não é para os fortes, mas para os que se abandonam como crianças. Então, Terezinha, embora ela estava, né, numa situação complicadíssima, né, e muitas vezes os médicos chegaram a desenganá-la, né, que eles já não tinham mais o que fazer, nada resolvia. O pai, muito preocupado, as irmãs, sempre em oração, sempre rezando, pedindo missas e missas por ela. Ela acaba recebendo a cura, né? Quando Nossa Senhora sorri para ela, na verdade, ela tinha uns eventos de delírios, de confusões, e num desses eventos de delírios, confusões, ela olha para uma imagem da Virgem Maria no quarto dela, Nossa Senhora das Vitórias, e ela vê a imagem sorrindo para ela, e nesse momento ela recebe essa cura de paz interior, de tranquilidade, de descanso em Deus, né? E aí ela vai dizer que ela sempre sonhou desde pequena, independente das circunstâncias da vida, em ser essa pessoa, né, que amasse muito a Deus, em querer ser santa mesmo. Então ela fala, como que eu vou ser santa se eu não aguento sofrer? Se o sofrimento que eu tô passando aqui tá me deixando doente. Aí ela entendeu isso, ela falou, nossa, a santidade não é sobre ser forte, mas sobre confiar e abandonar nesse amor de Deus e viver tudo aquilo que Ele permite que a gente, né, passe com muito amor, com muita entrega, sem culpá-lo, né, sem querer questionar Deus. Então, gente, trazendo aqui agora para o nosso momento de Semana Santa, 3 coisas que nós podemos retirar, né, e serve muito para nós hoje, trazendo para a prática. Primeiro é a compreensão única do Calvário que Santa Teresinha tinha. Para ela era assim: enquanto o mundo via Deus como punitivo, ela via que Jesus não quer vítimas, mas amantes que bebam seu cálice com doçura. Não é só sobre aguentar o sofrimento. É importantíssimo que seja com entrega, com abandono e com amor, se unindo ao sofrimento de Cristo, né? Para que aquele sofrimento possa ser motivo de ressurreição para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Segundo passo, ela fala, o pequeno caminho da cruz. Sua via sacra eram as humilhações cotidianas. Ofereci meu sorriso à freira que me irritava, como Jesus ofereceu seu rosto aos seus algozes. Então, Santa Teresinha ela, né, vai desenvolver essa pedagogia da pequena via e vai nos ensinar que nos pequenos sacrifícios, os pequenos gestos de amor, ali onde o outro não merece, não é retribuir amor, é dar amor a quem não merece, né? Você está vivendo a sua pequena via sacra, com amor e entrega. Terceiro, ressurreição como esperança ativa. Ela não esperou a morte para ressuscitar. Ela dizia, cada ato de amor é meu corpo glorioso saindo do túmulo. Então ela tinha essa convicção de que quando, na dor, ela conseguia transformar aquilo em amor, aquilo era a ressurreição sendo aplicada diariamente, constantemente na sua vida, tá? Então, eu convido vocês a fazerem um exercício terapêutico, espiritual, pensando em nós, né? À luz de tudo que a gente ouviu aqui agora sobre a vida de Teresinha, vamos pensar aqui da nossa infância. O que que nós trazemos como dor, como sofrimento, né? Muitos são rejeição, alguns doença, alguns abandono, alguns humilhação, né? Muitas vezes, às vezes a família passou por um momento difícil e aquilo te acarretou algo que te humilhou, né? Perdas, tá? Quantos de nós não conhecemos avós, né? Que gostariam de conhecer, não conhecemos muitas vezes pai, mãe, né? Isso é muito doloroso, tá? Então, aquilo que com clareza você lembra, aquilo que vier à sua mente, escreva, então, aquilo que para você é uma dor na infância, né? É um sofrimento.
E depois nós vamos oferecer como Terezinha, né? E ela dizia: minha mágoa da infância eu a deposito no cálice de Jesus na Quinta-feira Santa. Lembrando que agora, na Quinta-feira Santa, Jesus institui a missa. Então, a Quinta-feira Santa ela é perpetuada em cada missa, tá? Então, em cada missa, ou na próxima missa que você for, ofereça essa dor na hora da consagração, né, que Jesus foi levantado como cálice. Coloque a sua dor, tá? Para que seja oferecida e unida ao sacrifício, ao sofrimento de Cristo. E depois, transforme sua dor em rosa. Como? Perdoando. Algumas vezes nós temos que perdoar a Deus, porque a primeira coisa que geralmente nos acomete quando acontece um fato, né, de muito sofrimento, é a gente questionar: Deus, por quê? E às vezes realmente a gente fica muito chateados com Deus porque a gente não entende o porquê, né? E às vezes a gente realmente não vai entender aqui na Terra. Então vamos perdoá-lo e dizer: Senhor, eu te perdoo, me ajuda a te perdoar, eu confio que o Senhor é um bom Pai. Outras vezes nós vamos precisar perdoar pessoas que já se foram. Mas na eternidade, todos estão presentes na missa. Nesse momento do cálice, você oferece essa sua oração, tá? Com essa situação, essa pessoa, essa causa, essa dor no cálice de Jesus. Agora, se for possível, né, se a pessoa ainda está aqui na Terra, talvez você pode fazer uma ligação. Se não der, perdoa em silêncio, porque é nesse perdão que a ressurreição vai acontecer na sua dor, no seu dia, na sua vida, tá? Então, gente, para encerrar, vamos refletir mais 3 pontos que Terezinha pode nos ajudar a viver bem essa Semana Santa. Primeiro, que Deus não vai remover a dor, mas vai transfigurar. Segundo, que toda lágrima seja usada para regar as rosas invisíveis que nós entregamos a Deus. Terceiro, que a ressurreição não começa agora. Que a ressurreição começa agora, nos pequenos sims e nos gestos de amor, mesmo em meio ao cansaço. E Jesus fala uma coisa com ela: não olhe para as suas feridas, minha filha. Olhe para as chagas minhas e diga: eis meu jardim, tá? Então, gente, compartilha aqui nesse vídeo qual rosa, que é um sofrimento, né, que você quer transfigurar, o que você já transfigurou, que já se tornou causa de ressurreição na sua vida, que você pode hoje oferecer a esse jardim de Cristo. Pode ser um perdão silencioso, pode ser uma oferta de serviço, um café da manhã, um almoço bem feito. Pode ser também um silêncio diante de alguma situação que às vezes o silêncio cabe melhor, por mais que nós queríamos gritar, falar, desesperar, tá? Então é isso, gente. Que Santa Terezinha do Menino Jesus possa estar guiando o nosso coração para que essas palavras possam cair em terreno fértil e frutificar, tá? Paz e bênção, até semana que vem.